A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui gravando mais um vídeo e queremos compartilhar algo da parte de Deus para o teu coração. E eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu gostaria de ler do versículo 1 ao 11, que fala a respeito da cura de um coxo. Que diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. Muito bem, queridos. Nós temos lido esse texto onde tem relatado aqui a manifestação do poder de Deus na vida daquele coxo. E essa manifestação de Deus veio através de dois de seus discípulos, de dois dos seus apóstolos, de dois dos discípulos e apóstolos de Jesus, chamado Pedro e João. E é interessante quando a gente medita sobre esse texto ele está num contexto de oração. A igreja acabara de ser cheia do Espírito Santo quando todos estavam no mesmo lugar, perseverando em oração. É interessante, irmãos, que a gente aprende que para se haver manifestação de Deus, é necessário haver oração. Hoje a gente quer a manifestação de Deus. A gente vai para o templo, a gente chega lá e quer ver Deus agir, quer ver Deus operar. Mas aí vem a pergunta: nós estamos vivenciando como os discípulos, como os apóstolos, uma vida de oração? Para a gente ver a manifestação de Deus, é necessário oração. E a gente vê esses homens, Pedro e João, indo ao templo orar a hora nona. A hora nona era às 15 horas. Os discípulos de Jesus, irmãos, apesar de estarem vivenciando uma nova experiência religiosa com Deus, eles não abandonaram os bons costumes. Que bons costumes? De orar. O dia do judeu começava de 6 da manhã às 6 da tarde. E os judeus eles tinham diariamente 3 horários de oração no templo. Era às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas, que é a hora nona, aonde Pedro e João iam orar, nesse horário. Então, eles mantiveram esse bom costume de orar, porque eles eram homens de oração. E eu acho interessante, irmãos, é que a igreja do Senhor, ela experimentava as maravilhosas manifestações de Deus porque os seus líderes eram homens de oração. Pedro e João eram colunas da igreja e eles estavam indo à hora nona orar. Então, a igreja experimentou naquela época maravilhas, viram o poder de Deus se manifestar com prodígios e maravilhas. Por quê?
Seus líderes eram homens de oração. Aí essa palavra vai para nós, que de certa forma somos líderes na igreja, obreiros, pastores. Será que nós temos mantido regularmente uma vida de oração? Será que nós temos ido nos cultos de oração da nossa igreja, no templo? Será que nós temos nos reunido com os irmãos para orar? O texto diz que Pedro e João subiam a hora nona para orar. E lá eles manifestaram o poder de Deus na vida de um coxo de nascença, porque eles estavam naquele contexto de oração, eles estavam com o coração voltados para a oração. Então, a igreja do Senhor, ela experimentou as maravilhas de Deus, porque seus líderes eram homens de oração. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, a igreja também experimentou as maravilhas divinas, porque esses homens, esses líderes, junto com a igreja, conheciam o poder do nome de Jesus. Veja que Pedro e João, eles mandam aquele homem fitarem seus olhos e ele diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. É interessante, irmãos, que não foi um método que alcançou e curou aquele homem. Não tenho nada contra os métodos, não. São válidos, sim. Mas muitas igrejas hoje se concentram nos métodos para trazer o povo, para evangelizar o povo, para curar o povo. Mas eu não vejo aqui o método funcionando. Eu vejo o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus funcionando. A igreja no século XXI, ela está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Eu vejo dessa forma. A igreja no século XXI, muitas delas, não vou aqui generalizar, mas muitas delas estão procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Porque foram 2 homens aqui, usados por Deus, ungidos por Deus, que anunciaram o poder do nome de Jesus para aquele homem. A fé entrou no coração daquele homem e aquele homem foi curado. Então isso, querido, é motivo para nós refletirmos e meditarmos. Nós revermos os conceitos bíblicos e procurar vivenciá-los em nossa vida, em nosso ministério. Esse texto fala muito. Eu ia falar aqui muito, mas o tempo é longo. Na correria hoje, do dia a dia, muitas pessoas nem param para ouvir uma mensagem dessa completa. Passou de 3 minutos, ele já muda, já desliga, já passa, porque as pessoas estão naquela correria. Bom seria que todos parassem para ouvir até o fim. Mas nem todos fazem isso. Até eu mesmo, muitas vezes, nem vejo um vídeo todo. Então eu vou parar por aqui. Mas pelo que eu já falei, você já dá para refletir e mastigar e analisar que se eu e você queremos ver a manifestação do poder de Deus, primeiro nós temos que ser pessoas de oração. Homens e mulheres de oração. Segundo, nós temos que conhecer o poder que há no nome de Jesus. Temos que conhecer. Temos que passar este poder para as pessoas. Ser homens de oração, mulheres de oração, homens e mulheres que têm comunhão com Deus através de oração. Segundo, nós temos que conhecer o poder que há no nome de Jesus. E terceiro, nós temos que passar esse poder para as pessoas que estão lá fora, carentes, necessitadas, como esse homem, que desde a sua infância esmolava na porta do templo. Mas que Jesus chegou na vida dele e agora ele deixou de esmolar e passou a seguir. Porque eu quero concentrar aqui esses versículos 6, 7 e 8 que diz: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Um homem que desde a sua infância estava ali esmolando na porta da igreja, agora entra na igreja com seus próprios pés, saltando e louvando a Deus. O poder do nome de Jesus faz isso na vida daquele que crê. E como crerão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem pregar? Que Deus te abençoe, querido, que essa palavra fortaleça o teu coração e que você creia no poder do nome de Jesus. Amém.